Então, escute bem a palavra de Deus, reflita, medite, porque Deus tem algo a falar para você no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus nessa manhã. Quero usar a palavra, o texto da palavra que está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36, que vai dizer assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala sobre Jesus jantando na casa de alguém que o havia convidado, existem dois personagens que estavam no mesmo lugar, praticamente com a mesma pessoa que era Jesus, mas completamente diferente. A Bíblia fala sobre um convite que um homem ele faz a Jesus Cristo para entrar dentro da sua casa. E já é um privilégio ter Jesus na sua casa, se não fosse o fato de que esse homem, ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Mas então, irmã, por que que ele convidou Jesus para entrar na sua casa? E é aqui onde há uma grande diferença, meu querido. Não basta apenas convidar Jesus para entrar na nossa casa. Nós precisamos estar posicionados certamente para receber o mesmo Jesus que nós convidamos. E essa não foi a atitude do fariseu. Mas por que que o fariseu convidou Jesus para a sua casa se ele não acreditava nele? Os fariseus naquela época, meu irmão, era um tipo de gente que era devoto à Torá, mas conhecida hoje em dia como a Bíblia Sagrada, devoto à palavra de Deus. Conheciam ela de capa a capa. Todos os mandamentos eles conheciam e tentavam, ou pelo menos procuravam, colocar essa carga sobre o povo, porque dizia que era o certo a ser feito. Mas eles mesmos, eles por mais que eles conhecessem a palavra, a Bíblia diz que Jesus chama eles de hipócrita, porque eles conheciam, ensinavam, mas não viviam aquilo que eles pregavam, aquilo que eles já sabiam que era o certo, eles não faziam. E esse mesmo fariseu, chamado Simão, ele convida Jesus e fazia parte de um povo que não acreditava nele. E esse era o povo a qual Jesus havia enviado. O Senhor Deus havia enviado Jesus à terra, mas eles não receberam o Senhor. Eram eles que deveriam ter reconhecido Jesus de primeira, mas não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus enviado para salvar o seu povo do pecado. Mas nesse momento aparece outro personagem, que a Bíblia vai deixar bem claro que ela era uma pecadora. Aleluia, Jesus. E provavelmente ela não conhecia nem a Torá, irmãos. Aleluia. Talvez ela não conseguisse seguir o que os mandamentos da Bíblia ensinavam a ela. Ela não estava no ambiente dela, ela não estava na casa dela. Ela foi a um lugar que talvez não foi nem convidada para ir. Mas ela sabia que tinha alguém ali que poderia oferecer a ela aquilo que ela precisava. E não era o dinheiro, não era a fama. Porque talvez nesse momento o fariseu ele queria apenas a fama. Jesus naquele tempo ele estava andando para cima e para baixo e era muito conhecido. Multidões vinham atrás de Jesus. Então ele era muito conhecido. Talvez por essa razão o fariseu ele queria Jesus dentro da casa dele.
para mostrar que ele estava jantando com alguém que era muito conhecido. Mas a pecadora ali não, ela queria outra coisa. A Bíblia diz que quando ela chega perto, ela começa a chorar. Quando ela chega perto do Senhor, ela começa a chorar. O seu coração, ele se derrete na presença de Jesus Cristo. Porque ela sabia, ainda que ela era uma pecadora, como a Bíblia deixou bem claro, dizendo quem era. Não era uma mulher comum, não, era uma pecadora mesmo. Não se sabe o tipo de pecado que ela tinha, não. Mas ela era uma pecadora. E a Bíblia diz que ela chega pertinho de Jesus e começa a chorar. E o choro dela embala, aleluia, e as lágrimas dela começam a cair sobre os pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela enxuga ali os pés de Jesus com seus cabelos. E a Bíblia diz que ela beijava os pés do Senhor. Uma pecadora, irmão. E a quem Jesus deu atenção naquele momento? Foi ao fariseu que o convidou para a sua casa? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que assim como Jesus chegou, ele sentou, comeu. Porque Jesus não tem problema de relacionamento com ninguém, irmão. Era um fariseu. Era. Mas aonde ele era convidado para ir, ele ia. Ele ia, irmãos. O Senhor, ele não tinha problema de relacionamento com o fariseu, problema de relacionamento com quem quer que fosse, não, porque ele sabia quem ele era. Aleluia, Jesus. Ele não disputava com ninguém porque ele sabia quem ele era. E o que ele tinha vindo fazer, ele sabia o que ele tinha vindo fazer na terra. Então o Senhor procurava de todas as formas, de todas as oportunidades que ele tinha, ganhar o ser humano para ele. E talvez essa foi a oportunidade do fariseu, né? Não se sabe se é o mesmo fariseu, Simão, o leproso que foi curado, mas tudo indica que sim. Porque a ponto de até aquela mulher entrar lá dentro daquela casa, mesmo sabendo que ele era o fariseu, o Simão, ele já estava curado. E quem foi que curou ele, se for a mesma pessoa? Não foi Jesus. Porque naquele tempo, irmão, a lepra não tinha cura. Os leprosos eram isolados, eles não podiam ter contato com ninguém, a não ser com outro leproso. Mas Jesus já havia curado ele. Isso deveria ser um motivo de gratidão muito maior do que aquela pecadora tinha por Jesus. É por isso que na passagem do Senhor, mais para o capítulo 40, Jesus diz assim, voltando um pouco, Jesus diz assim, que o fariseu, ele perguntava, se ele fosse profeta, ele sabia que ela era uma pecadora, que ela não podia estar ali. Mas tudo indica que ele era um leproso, então ele também não podia estar ali, se ele não fosse curado. E a Bíblia diz que Jesus, ele disse assim, olha Simão, eu tenho uma coisa a dizer-te. E ele disse, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Diz, qual deles amará mais? Aí o Simão, ele responde, certamente ele diz, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. Então tudo indica que ele era o Simão, irmãos, que ele já havia sido curado do seu corpo, mas não da sua alma. E naquele momento aquela mulher, ela precisava não de uma cura no seu corpo, ela precisava de uma cura na sua alma. É por isso que ela chega perto de Jesus e começa a chorar, porque ela sabia que a sua alma estava enferma, por causa da lepra do pecado. A sua lepra não era por fora, era por dentro. Aleluia, Jesus. E o mesmo Jesus que curou o Simão leproso, agora está perto da pecadora que tinha uma lepra não por fora, mas por dentro. Aleluia, Jesus. E foi isso que o Senhor veio fazer nesta terra, irmãos. Curar muito mais do que o nosso físico. Jesus veio trazer graça para a nossa alma, veio trazer perdão para a nossa alma. Ele veio reconciliar a nossa vida com o Pai. Aleluia, Jesus.
Meu irmão, você que está longe da presença do Senhor, você que nunca conseguiu chegar perto do Senhor porque você acha que o seu pecado é grande demais. Você que acha que a sua vida já está condenada. A sua alma já está condenada porque você não tem condição de chegar perto de um Deus tão limpo. Porque você se acha tão sujo. Aleluia, Jesus. O meu Jesus, o nosso Jesus, Ele veio para refazer a tua vida. Você só precisa convidá-lo para entrar na sua casa e recebê-lo. Não como um fariseu, apenas deixando Jesus entrar na sua casa, não, mas recebendo. A Bíblia diz que o fariseu não teve coragem de receber Jesus nem com um beijo, com um abraço, sei lá como era naquele tempo. Aleluia, mas eles tinham uma regra de receber as pessoas muito bem. A hospitalidade era uma regra naquele tempo. Mas o fariseu não fez isso, simplesmente a Bíblia relata que ele sentou à mesa e estava lá sentado. E foi isso que Jesus recriminou no fariseu. Porque ele não recebeu Jesus, apesar de o tê-lo convidado para a sua casa, ele não recebeu de verdade a Jesus Cristo. Mas a pecadora não, a pecadora viu Jesus. E no momento em que ela viu, ela se entrega com a sua alma, desejosa do seu perdão. Beijava os seus pés, não o seu rosto, mas os seus pés como uma forma de humilhação. Lavava os seus pés quando era o fariseu que deveria ter lavado, ele não lavou. Mas ela chorou e com as suas lágrimas ela lava os pés de Jesus. Aleluia, Jesus. Então, meu querido, independente do que você tenha feito, você pode ser um pecador ou uma pecadora nata. Aleluia, Jesus. Pessoas podem não dar R$1 pela sua vida. Podem não chegar para você trazendo uma palavra de esperança. Você já pode estar atolado no lamaçal do pecado há muito tempo. Aleluia. Pode estar todo sujo, todo machucado, todo ferido. Alguém olha para você e não queira nem lhe ver. Aleluia, Jesus. Você se sente só. Mas o mesmo Jesus que fitou os seus olhos naquela pecadora para lhe dar o seu perdão é o mesmo Jesus que nós pregamos hoje. Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Você tem uma oportunidade hoje de abrir a porta da sua casa para Jesus entrar. Porque Jesus não busca a aparência não, irmãos. A Bíblia diz lá em Samuel que Ele não olha como o homem vê. Ele não olha para você como o seu vizinho tem olhado para você. Como os que estão dentro da sua casa têm lhe julgado. O Senhor não olha como eles olham. Não olha como a sociedade tem te olhado, não. O Senhor olha por dentro, o Senhor olha a tua necessidade. O Senhor olha o teu sofrimento no teu coração nesta manhã. E te traz esperança de uma vida nova. Você só precisa ouvir e atender a voz do Mestre. Porque quando você ouvir, você atender, o Senhor vai dizer: vai em paz, porque você está perdoado dos teus pecados. E o perdão de Deus na nossa vida, irmão, Ele traz uma paz. Uma paz que nós não conseguimos compreender. O perdão de Jesus, Ele fecha um vazio que nós temos que só cabe ao Senhor. Um vazio que nós não conseguimos fechar com outra coisa, não. Porque o ser humano, depois que ele pecou, Adão, depois que ele peca ali com Eva, abre-se ali dentro dele um vazio tão grande que só é preenchido novamente com um relacionamento restaurado com Deus. Onde você pode buscar a riqueza desta terra, onde você pode viver com saúde. Você pode ter tudo que você queira, realizar todos os seus projetos, mas ainda assim o seu vazio vai permanecer, porque só quem
você, meu querido, que ainda consegue ouvir a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que você é um bem-aventurado. Mas mais bem-aventurado aquele que ouve e as pratica. Glória a Deus. O Senhor, Ele tem uma vida nova e diferente para ti, assim como Ele entregou a vida daquela pecadora. Mas agora ela já não é mais uma pecadora, como ela é lavada e remida no sangue de Jesus. Agora o nome dela está escrito no livro da vida. Ela sai dali entendendo que é perdoada e que é amada. Enquanto que Jesus sai da casa de fariseu e a vida do fariseu permanece a mesma, porque ele não recebeu a Jesus. Talvez ele tenha recebido a cura, mas não a paz, não o perdão para a sua alma, porque ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus e podia trazer uma nova vida para si. Jesus está na tua casa nessa manhã, meu querido ouvinte. Será que ele está quietinho no canto dele, sem poder trabalhar na sua vida? Porque acontece disso, irmão. Acontece muito em congressos, em cultos festivos, em cultos normais até. A gente passa tempo convidando o mestre para estar na casa. Oramos, jejuamos. Mas no dia da festa, Jesus fica bem quietinho porque não tem espaço para ele. Há uma preocupação muito grande com quem vai pregar, com quem vai cantar, como vai ser isso, vai ser aquilo. Mas o mestre está bem quietinho porque ele não tem espaço para trabalhar. Não basta só convidá-lo, tem que recebê-lo também. Fica essa palavra para o teu coração. O mestre talvez já esteja até na tua casa, mas deixa ele trabalhar na tua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor.